Graça e paz, meus irmãos, aleluia. Que bom poder nos reunirmos na presença do Senhor e cantar o gozo da nossa fé, né? A esperança, a certeza e a alegria do nosso coração. Cantar sobre a volta do nosso Redentor, aleluia. Não há maior alegria do que essa, né? Essa é a alegria que nada pode nos roubar, né? Nada pode nos separar dessa certeza, dessa confiança, dessa alegria. Por isso cantar essa esperança traz tanta alegria, tanto gozo ao nosso coração. E é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, né? Nesse domingo, para celebrar uma festa, para celebrar uma mesa que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Isso é um privilégio, isso é uma alegria muito grande para nós, né? Que o Senhor possa falar mais aos nossos corações, possa derramar do seu Espírito Santo, possa ter misericórdia de nós essa manhã e dessa pessoa que vos fala nessa manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai. Obrigado porque podemos chegar à tua presença. Podemos cantar ao Senhor. Podemos antever o gozo da glória, da tua presença de uma maneira plena, sublime, total, naquele dia em que o veremos face a face, naquele dia que, como orou Davi, Senhor, Senhor, nós nos contentaremos com a semelhança do Senhor, porque essa é a obra que o Senhor está fazendo em cada um de nós, Senhor, nos conformando à pessoa do teu amado Filho. Aleluia. Obrigado, Senhor. Temos palavras para agradecer, Senhor. Tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Tudo para a glória do teu grande nome, Senhor. Para manifestar aos principados e potestades a glória do seu poder, operar em pessoas como nós, Senhor, Jesus, e manifestar em nós o teu poder transformador, teu poder remidor, o teu poder que das trevas cria luz, aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer alvos, Senhor, desse tão grande amor e poder do Senhor, pelo privilégio que temos de estar reunidos diante do Senhor, por podermos ouvir o teu falar, por podermos ouvir o teu Espírito Santo, confirmando em nossos corações, Senhor, que somos teus filhos, que somos amados do Pai, que somos separados, Senhor, por causa do teu amor e da tua graça, Senhor. Aleluia. E por essa certeza, Senhor, de que não fomos nós que te escolhemos, mas que o Senhor escolheu a nós, é que nós chegamos a Ti para Te render graça, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa derramar mais do Senhor para dentro dos nossos corações. Queremos participar com fé, com realidade, do corpo e do sangue do Senhor. Queremos participar dessa vida que o Senhor derramou ali na cruz. Dessa vida ressurreta, Senhor. Dessa vida que irá nos ressurgir naquele dia. Aleluia, Senhor. Queremos, Senhor, te render toda a honra e toda a glória. Tenha misericórdia de nós, venha ao nosso alcance e derrama mais de Cristo para dentro dos nossos corações. Oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Abra comigo no livro de Esther, logo antes de Jó, depois de Neemias, capítulo 8. Esther no capítulo 8. Versículo 15 e 16. Esse livro é difícil de achar, né? Ainda tem Bíblia folheando aí. Amém. Versículo 15 do capítulo 8. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou.
E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Amém. Apenas como introdução, nós vemos aqui essa circunstância, né, que os irmãos bem conhecem, em que havia uma sentença de morte para os judeus, havia sido decretado que os inimigos dos judeus nesse dia iriam se apoderar deles, dos seus bens, iria destruir a todos. Mas o Senhor transformou esse dia de luto em dia de alegria, né? Então aqui é apenas um desfecho, né? Um momento disso. Então a palavra diz: para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Nós também, a nossa situação era essa, né? Havia para nós e sobre nós uma condenação, uma justa condenação pelo nosso pecado. Porém, o Senhor prometeu que para nós aquele dia será um gozo de alegria, né? De gozo, de honra. Honra, né? O que é isso, né? Honra para nós. Não, difícil, né, de descrever isso, como que poderia haver honra para pessoas tais como nós, né? Mas é isso que o Senhor fez, né? É isso que o Senhor faz. Porque Ele pegou pessoas como eu e você e nos transformou em herdeiros, né? Herdeiros, co-herdeiros com Cristo, das riquezas celestiais. Irmãos, quão grande, né? Quão maravilhoso, quanto deve encher de gozo os nossos corações, o quanto deve rebentar em louvores, gratidão, glórias ao Senhor, né? Quando fala, né, que e para os judeus houve luz, isso nos remete ali a Êxodo capítulo 8. Eu queria ler com os irmãos, vamos lá em Êxodo, quando o Senhor estava preparando a saída do seu povo do Egito, aprove ao Senhor endurecer o coração de Faraó para manifestar, né, o seu braço, o seu poder, e para deixar claro que aquilo que estava acontecendo não era algo natural, mas era a mão do Senhor. No Êxodo capítulo 8, versículo 22. Vou ler alguns versículos alternadamente aqui. E naquele dia, Êxodo 8, 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. No capítulo 9, logo a seguir, no versículo 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Ainda no capítulo 9, versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Agora, por último, no capítulo 10, versículos 22 e 23. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Aleluia. Nós vemos aqui Deus fazendo separação, né, entre o seu povo e este mundo. Nós sabemos, né, que o Egito ele tipifica para nós
esse mundo natural. E Deus chamou seu povo do meio deste mundo para ser um povo separado, um povo peculiar, né? Então, por isso, ele já começou ali a fazer separação entre o seu povo e o povo do mundo. Quando nós lemos ali, logo nos primeiros versículos da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vemos que o segundo capítulo fala que a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aleluia, irmãos. Deus é aquele que gera, que cria luz onde só há trevas. E o autor, né, o Espírito Santo, através de Moisés, nos diz que viu Deus, né, que aquilo era bom. E Deus fez separação entre trevas e luz. Vamos ler ali no capítulo 1 de Gênesis. Nós vemos que há outras situações de separação. Fala que Deus fez separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Mas cita 3 vezes separação entre luz e trevas. No versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Depois no versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Versículo 17 e 18. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então nós vemos desde o princípio Deus criando a luz e fazendo separação entre luz e trevas. Nós não sabemos nada do que vem antes de Gênesis capítulo 1, né? Os cientistas têm várias teorias, né? Mas só podemos especular, e isso para nós é tolice, né? Nós precisamos daquilo que Deus registrou. Nós sabemos que aqui Deus interveio. Antes disso, está fora do nosso entendimento, do nosso alcance. Mas o que sabemos é que Deus interveio nas trevas e gerou luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. E depois nós vemos Deus na criação do homem. Nós vemos que lá em Gênesis 2:25 diz que ambos, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Como assim estavam nus? Estavam nus porque não havia essa veste, mas de fato eles não estavam nus porque não havia vergonha. Deus descia, falava com Adão, e Adão não se escondia, mas no dia que o homem caiu, ele se escondeu. Ou seja, e Deus perguntou: quem te deu a conhecer que você estava nu? Né? Ou seja, Deus criou o homem para ter relacionamento. E não havia separação entre o homem e Deus. Mas o agente das trevas, né, interveio. E mais uma vez houve separação. Adão foi lançado fora. E a palavra diz que uma espada flamejante guardou a árvore da vida. Fomos separados. Mas esse não é, né,
o propósito final de Deus. O propósito final de Deus é gerar luz. O reino de Deus é um reino onde não há trevas. Aleluia. Eu e você fomos chamados das trevas para a luz. Aleluia. Amém? Vamos ler lá em Efésios. Nós vamos ler apenas Efésios e 2 Pedro. E nessas passagens eu quero concluir isso que o Senhor trouxe ao meu coração para esta manhã. Efésios no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não tem um lugar mais sombrio para nós do que a sepultura, né, irmãos? Para o homem natural. Então nós estávamos mortos, sepultados, sem esperança, sem remédio algum para nós. Essa era a nossa condição, irmãos, mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a minha e a sua condição. Versículo 2 fala, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Trevas, trevas, trevas. Essa era a minha e a sua condição. Nós vemos que lá do Egito, né, havia trevas sobre o Egito, mas luz na habitação dos filhos de Israel, né? Aqui nós vemos o mundo em trevas. Um príncipe das trevas governando este mundo, os caminhos do homem, os pensamentos, os desejos, vontades, todos debaixo dessa influência, desse poder, desse espírito que atua nos filhos da desobediência. Esses éramos nós, né? Estávamos entre eles. Aleluia. Versículo 4. Mas Deus, aleluia, Deus interveio, Deus agiu, Deus me resgatou, Deus te chamou, Deus te tirou. Aleluia. Não estamos mais nessa situação, nessa circunstância. Não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo. Não estamos debaixo desse governo satânico, maligno, de trevas, que cega os nossos olhos. Graças a Deus pelo seu Espírito Santo, que abre os nossos olhos para podermos ver, não com os olhos do nosso entendimento, mas com o nosso espírito, né? Porque a Bíblia diz que a mente humana é incapaz de penetrar, de entender a Deus, o Espírito de Deus, o propósito de Deus, os caminhos de Deus. São loucura para a mente humana. Então, se eu e você recebemos a graça de olhar para essa palavra, de receber essa palavra, e ela gerar fé no nosso coração, e ela fazer o nosso coração palpitar, né? Então isso é ação soberana de Deus, irmãos. Não tem nada nosso, não. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o meu esforço,
É a graça de Deus, né? É o poder de Deus, é só Ele que pode gerar luz nas trevas. A nossa mente, nosso pensamento, sem a luz do Espírito de Deus, só vai nos gerar confusão, caos, loucura, né? Loucura mesmo. Se a pessoa começar a estudar e não encontrar a luz, ela vai encontrar a loucura. Esse é o fim, né, do homem em si mesmo. Porque buscar a resposta onde não tem a resposta só vai lançar cada vez mais trevas no nosso coração, né? Só Ele pode trazer luz, porque Ele é o Pai das luzes, né? O outro, o pai do engano e da mentira, só gera uma luz falsa, né? Um entendimento falso, conhecimento falso, que gera morte e, no fim, trevas. E nós vemos que lá no povo de Deus no Egito, que Deus fez separação entre o povo dele e o povo daquela terra. Em Êxodo 33, eu me esqueci dessa passagem, pode deixar marcado aí Efésios, em Êxodo capítulo 33, quando Moisés conversa com Deus, e essa tremenda passagem, né, que revela esse coração de Moisés em resposta ao que Deus fez na vida dele. Ele diz no versículo 15, Êxodo 33, 15: Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Tremendo, irmãos. Acaso não é por andares conosco que nós seremos separados dessa terra? O que faz separação entre nós e o mundo é o Deus com quem nós andamos. Amém? Se eu e você não andarmos na presença de Deus, não haverá diferença entre nós e o mundo. A diferença é andarmos, vivermos na luz da presença do Senhor. Porque, como diz o salmista, na tua luz nós vemos a luz. Então, somente com a luz do Espírito Santo esquadrinhando os nossos corações é que nós podemos ver e reconhecer, né, os nossos caminhos, e então pedir que Deus ilumine os nossos caminhos e conduza o nosso caminhar. E deste modo seremos de fato separados deste mundo. Só que aqui, né, é Deus e o povo de Israel, né? Nós lemos para os judeus, houve luz. Aqui, quando nós lemos aqui Paulo, ele está falando da condição dos gentios, né? Mas não somente dos gentios, mas todos, né, que estavam ignorantes com relação a essas boas novas do reino de Deus. Agora, vamos voltando lá em Efésios capítulo 2, no versículo 12.
Efésios 2, verso 12 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia. No verso 19, 18 e 19, fala: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia, aleluia. Aqui fomos enxertados, aqui fomos inseridos, né? Aquela separação que a princípio havia era entre os judeus e os demais povos. Aqui Cristo veio e inseriu, e enxertou eu e você. Aquela promessa que, desde o princípio, Deus havia feito a Abraão, que ele seria bênção para todas as famílias da terra. O Senhor já havia dito que a casa dele seria chamada casa de oração para todos os povos. Os judeus tinham um pouco de dificuldade de aceitar isso, de entender isso, né? Tanto é que até hoje muitos não entenderam, não aceitaram, ainda estão vivendo uma era, na era passada, né? Mas Deus vai agir, né? Deus no seu tempo irá agir. Mas quanto a nós, aqui, eu e você, fomos inseridos nessa mesma comunidade, pelo mesmo Espírito, ao mesmo Pai, essa mesma família. Aleluia, aleluia. Quando Jesus estava com seus discípulos, seu último momento, a sós com seus discípulos, antes de ir para aquele jardim, onde ele estava com os 3 discípulos e, na verdade, por alguns momentos sozinho, orando, né? A última refeição do Senhor com seus discípulos. Ele, de uma forma significativa, né, deixou ali um mandamento, e é por causa desse mandamento que eu e você estamos aqui, né? Ele disse que ele desejou ansiosamente comer aquela ceia, aquela Páscoa com seus discípulos, pois ele nunca mais a comeria até que ela se completasse no reino dos céus, né? Então nós chegamos aqui hoje e cantamos sobre a vinda, sobre a volta do nosso amado, do nosso Rei. E quão bom é cantarmos, né? Porque nós estamos aqui para fazer memória do Senhor, para fazer memória da obra do Senhor, para fazer memória também daquele dia, trazer à memória essa grata e viva esperança do seu retorno, da sua volta, da vinda do seu reino. Naquele dia, naquele reino, nós vemos que a Bíblia começou falando que havia trevas, e somente trevas, né? E Deus criou a luz e fez separação entre luz e trevas. Abra comigo o Apocalipse 22, os versículos 3 a 5. Capítulo 22.
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, aleluia, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Aleluia. Ali não haverá mais necessidade de luz do sol nem de lâmpada. Ali não haverá trevas, irmãos. Isso que nós conhecemos de dia e noite, luz e trevas, lá não haverá trevas. Aleluia. Por isso que a palavra diz que na presença de Deus não tem o pecado, trevas, escuridão, não pode permanecer. É por isso que para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, precisava de unicamente uma pessoa poderia alcançar essa redenção. Não havia outra maneira de eu, você, nós termos acesso a Deus se não fosse um perfeito, um justo, um santo, pagando o preço por nós. Porque na presença dele não habita treva nenhuma. Isso que nós conhecemos hoje de dúvida, incerteza, treva, cinza, isso não existe. A gente não consegue imaginar um mundo sem dia e noite, né? A gente fica assim, como é que é isso? A gente fica 24 horas ligado, não tenta entender, senão fica doido, né? A gente só pode sei lá, deleitar, né, no Senhor. Vou falar devagar, né, mas pensa Davi com as suas ovelhas, né, tocando a sua harpa, meditando na glória do Senhor. Quantos salmos, né, quantas maravilhas ele cantou e coisas assim, puxa, é o Espírito Santo, né, trazendo ao coração, e sei lá quantas divagações ele cantou sobre o justo, né? Ele cantou sobre o Senhor, até os detalhes da sua agonia, do seu sofrimento. E ele, será que ele sabia que ele estava profetizando o que ia acontecer com o Filho de Deus? Talvez não sei. Mas o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração, né? Se nós nos deleitamos neles, nós buscamos a Ele. Então como Moisés falou, esse andar na presença do Senhor, esse cultivar a presença do Senhor, para que Ele lance luz nas nossas trevas, né? Porque naquele dia não haverá mais trevas. Então nós temos que nos ambientarmos com a luz, né? Nós temos que vivermos na luz, andarmos na luz como Ele na luz está. Eu falei de Adão e Eva, eles estavam nus, mas um não via a nudez do outro. Noé, a Bíblia relata que ele se embriagou, né? Ficou nu, ficou exposto. Então, ele contemplou, ele mirou a nudez do pai e falou para os irmãos, né? Os irmãos vieram de costas e cobriram a nudez do pai. Nós vemos que Cão foi amaldiçoado por causa daquilo. Então, irmãos, nós não fomos criados para expor, para contemplar a nudez do outro. Nós fomos criados para cobrir a nudez uns dos outros, não é isso? Porque se Deus lança luz na minha vida, e eu enxergo quem eu sou, eu não sou capaz de apontar o erro do outro, porque eu estou vendo o meu erro. Mas se eu não enxergo quem eu sou, eu aponto, né? Eu condeno, eu julgo, eu exponho os meus irmãos. E nós somos chamados a vivermos nesse ambiente de luz.
Por isso que João fala que se confessarmos os nossos pecados, né, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então esse é o nosso caminhar, esse é o nosso viver, esse é o nosso Senhor, esse é o reino que Ele anunciou. João Batista veio pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus veio, e a primeira menção que nós temos também, Ele anunciou que estava próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E é esse reino que nós vamos viver, é esse reino que nós somos chamados a participar, né? Quando Jesus tomou, naquele dia, nós vemos ali o pão já partido, mas Jesus, Ele tomou o pão, era um só, né? Um só pão, um só corpo. Então, para efeito de praticidade, o pão ali já está partido. Como somos muitos, não era um pão só, mas isso, o importante é que nós saibamos o significado, né? Há um só pão, há um só corpo. Todos nós participamos de um só pão, né? De um só corpo. Tomamos deste pão, tomamos deste cálice. O cálice também era um só. Nós não, ali são vários, mas é isso, como eu disse, não é importante, mas temos que ter em vista que não são vários cálices, não são vários pães, um só cálice, um só pão. Amém? Quando eu participo do pão, quando eu participo do cálice, eu estou me unindo ao Senhor, estou me unindo aos meus irmãos e declarando que somos um no Senhor, que andamos na luz como Ele na luz está. Amém? E se porventura eu enxergar alguma nudez do meu irmão, que eu possa cobrir e não contemplar essa nudez. Amém? E nos ajudarmos um ao outro nesse tempo, né? Para que, quando o Senhor vier, né, como diz lá, para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Que possa haver honra, não para nós, mas pela graça do Senhor, em mim e em você, né? Nos fazer participantes disso, e nos conformar a Ele, de alguma forma, sejamos mais parecidos com o Senhor. Amém, irmãos? Possamos comer do Senhor com essa fé, com essa alegria, essa certeza, e também com esse clamor, que o Espírito Santo opere em nós, esse conformar a Ele. Amém? Comer do pão seja uma realidade, beber do cálice seja uma realidade, seja vida para mim, para você, porque como nós precisamos, irmãos, né? Nós somos totalmente dependentes disso, mas que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Amém? Graças ao Senhor. Te louvamos, Pai. Aleluia, Senhor. Quantas maravilhas, Senhor, há na Tua palavra. E quanto o Teu Espírito traz luz ao falar do Senhor para nós, Senhor. E que o nosso coração possa exaltar, exultar, se alegrar, jubilar por tudo o que o Senhor fez, o Senhor está revelando a nós, Senhor. E por saber que o Senhor está às portas, o Senhor está quase voltando, Senhor, e que haja esse calor, esse desejo no nosso coração de encontrar contigo, Senhor. E que naquele dia sejamos mais semelhantes a Ti, Senhor. Por isso, nesse caminhar, nesse momento que estamos aqui, participando dessa mesa que o Senhor preparou para nós, que o Senhor ordenou que fizéssemos isso em memória do Senhor, que isso possa de fato trazer a memória dos nossos corações, tudo que o Senhor é. Aleluia, Senhor, tudo que o Senhor fez, Senhor, de onde o Senhor nos tirou, para onde o Senhor está nos conduzindo, que nos aguarda, Senhor, e que nosso caminhar seja coerente, condizente com tudo isso, Senhor, com esse caminho preparado para nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trilhou esse caminho à nossa frente e está nos conduzindo a esse caminho de glória. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor.